Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos falar agora nessa aula sobre os riscos ambientais. Então, muito importante para a CIPA, né, ter conhecimento aí sobre os riscos. Primeiramente, riscos ambientais são agentes presentes nos ambientes de trabalho, capazes de afetar o trabalhador a curto, médio e a longo prazo, provocando acidentes com lesões imediatas ou doenças chamadas, então, doenças profissionais ou do trabalho, conforme nós vimos lá nas aulas lá do módulo 2, que se equiparam também nesse caso, como acidente de trabalho. Bom, primeiramente, a classificação dos riscos, eles são classificados em 5, cada um com a cor correspondente. Então nós temos os riscos físicos, os químicos, os biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Os riscos físicos, que estão na cor verde, nós temos ali o ruído, vibrações, pressão anormais ou pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como também o infrassom e o ultrassom. Riscos químicos, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. Já os riscos biológicos, nós temos a classificação ali como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Já os riscos ergonômicos, nós vamos ter aí esforço físico, levantamento e transporte manual de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas prolongadas, monotonia e repetitividade. E outra situação que nós podemos classificar como riscos ergonômicos são as situações referentes à questão do próprio ambiente de trabalho, que diz respeito à questão da saúde mental, o estresse, a questão da ansiedade, que muitas das vezes é desencadeado em função da pressão, da cobrança, ou situações aí que esteja ligada com a questão de algum tipo de assédio que o trabalhador possa vir a sofrer no ambiente de trabalho. Os riscos de acidentes, ou também podemos chamá-los de riscos mecânicos, nós temos ali os arranjo físico, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações que possa vir a causar algum tipo de acidente imediato. Os riscos, nós podemos também classificá-los por seu fator de influência no organismo ou o seu fator de influência na saúde e na segurança do trabalhador. Então nós podemos, do ponto de vista da sensibilidade individual de cada um, ou seja, algumas pessoas, talvez o risco num limite baixo ou numa situação, numa proporção baixa, já possa ser prejudicial, já possa fazer ou causar algum dano. Já ao contrário, algumas pessoas talvez não. Um exemplo é a questão do ruído. Tem pessoas que talvez aí com ruído de 50, 60 decibéis já sentem-se incomodadas. Já outras pessoas, pelo contrário, não. Referente à questão de produtos químicos, talvez a pessoa pode ter uma sensibilidade um pouco maior diante de um certo produto e numa certa proporção daquele produto no ambiente, mesmo abaixo do limite de tolerância que a norma trata, pode já ser prejudicial. Talvez a pessoa tenha uma alergia, por exemplo. Outras pessoas, pela própria sensibilidade, um certo produto já pode causar uma certa dor de cabeça, já pode trazer algum tipo de vertigem ou desencadear aí qualquer outro efeito colateral em função dessa exposição. O tempo de exposição também ele é muito importante. Então, quanto maior o tempo de exposição no determinado risco, maiores serão as chances desse risco causar algum dano. E outra situação que a gente leva em consideração é a natureza, ou devemos levar, é a natureza do risco, a concentração desse risco e a intensidade dele. Então, quando nós falamos de natureza do risco, qual é a natureza?
levando em consideração, né, aquelas classificações que a gente viu anteriormente. Então é um risco físico, é químico, é um risco biológico, é um risco ergonômico ou é um risco de acidente. Dependendo da natureza, né, a natureza do risco vai determinar se nós vamos classificá-lo em concentração ou intensidade. Um exemplo são a questão dos riscos químicos, que na verdade nós medimos eles por concentração, no caso, ppm. Já a questão dos riscos físicos, nós vamos então medi-los por intensidade, que é no caso a medida que nós vamos ter, né, a partir dos decibéis. As vias de ingresso no organismo. Então, há 3 vias de ingresso, né, do risco no organismo. Uma delas é a questão respiratória, através das vias aéreas, né, onde a pessoa pode aspirar um certo produto, um gás, um vapor, poeiras, e uma vez inalada, né, ela vai então adentrar através das vias aéreas e vai acabar se alojando, né, se alojando ou indo para o pulmão, e de lá então, né, acabar sendo distribuído para o restante do corpo. Outra via de ingresso nós temos a cutânea, que é a pele. Então, um certo produto, mesmo na forma de névoas ou neblinas, pode acabar então sendo absorvido pela pele, né, indo causar um mal aí no organismo do trabalhador. E outra via de ingresso nós temos a via digestiva, através então da ingestão de alimentos, de água. A pessoa pode acabar então se contaminando. E outra via de ingresso muito importante que nós não podemos descartar são através dos olhos, principalmente os produtos químicos, né? Então, principalmente uma pessoa que trabalha talvez, né, numa área, um exemplo, quem trabalha com pintura a revólver. Então a pessoa ela fica exposta se ela não tiver uma proteção dos olhos, mesmo fazendo uso de uma roupa adequada, fazendo uso de um respirador e não tendo uma proteção aos olhos, né, pode ser aí uma porta de entrada para algum tipo de contaminante. Por isso que a importância, né, dos equipamentos de proteção de forma adequada e diante daquele fator de risco. E outra questão que nós devemos levar em consideração é que todos os riscos, né, essas vias de ingresso, então os produtos químicos são um dos riscos mais difíceis da gente fazer a proteção no trabalhador. Por quê? Porque os riscos físicos, né, eles vão ser absorvidos talvez pela audição, vai ser absorvido através do corpo do trabalhador, no caso a vibração, o calor, né, através da pele. Mas ele não vai ser absorvido, por exemplo, através da via respiratória ou digestiva. Né? Da mesma forma, os riscos ergonômicos, né? É o corpo do trabalhador que vai estar exposto. Então, dessa forma, nós entendemos que os riscos químicos é um dos mais difíceis de se fazer, né, a proteção. E um dos que requer uma maior atenção, seja por parte da área da segurança, seja pela CIPA, ou então, né, a empresa como um todo, a liderança, as pessoas que estão responsáveis com a proteção, a saúde e a segurança dessa pessoa ou desses trabalhadores. Riscos físicos. As máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas produzem ruídos que podem então atingir a níveis excessivos, podendo a curto, médio e a longo prazo provocar sérios prejuízos à saúde. A NR15 ela traz o limite de tolerância para a exposição ao ruído. E a gente consegue analisar então, através dessa pequena tabela, nós temos ali então do lado esquerdo o nível de ruído em decibéis e nós temos ali do lado direito a máxima exposição diária permissível. Ou seja, até 85 decibéis, né, nós poderíamos dizer que o ruído ele não é insalubre. Acima de 85 decibéis pode ser considerado, né, uma exposição insalubre, né, o trabalhador estando então 8 horas ou mais, né, de exposição. Ou seja, né, até 8 horas abaixo de 85 não seria insalubre. Acima de 85 nós já teríamos então uma exposição
insalubre. E se vocês analisarem a 90 decibéis, ou seja, 5 decibéis a mais, o tempo de exposição cai pela metade. Então, a 90 decibéis, o trabalhador poderia ficar exposto apenas 4 horas nesse ambiente aí, sem uso de proteção. Tá? Aqui nós temos, então, só para nós analisarmos como é que funciona o caminho do ruído. Né? Então, o ruído ele vai entrar aqui através do pavilhão auditivo. Né? Temos aqui o canal auditivo, aqui nós temos, então, o tímpano, a bigorna, martelo, lenticular, que são os 3 ossinhos ali que, a partir da vibração do tímpano, né, eles vão levar, então, a mensagem, o som ou ruído, né, para o interior da cóclea, que na verdade, né, parecendo a gente chama um pequeno caramujinho aqui dentro. E a partir daqui nós temos então, né, o nervo auditivo que vai levar a mensagem para o interior ou vai levar para o cérebro. E aí a gente consegue ver nesse próximo slide qual é o percurso então que o ruído faz, né, ou o som. Então, a partir do momento que ele entra ali pelo pavilhão auditivo, através do canal auditivo, então, como ele se propaga através de ondas, ele vai chegar até o tímpano, que vai vibrar, e, consequentemente, essa mensagem vai sendo transmitida, né, para o interior da cóclea. E aqui, esse estímulo vai chegar aqui e ele vai estimular os cílios auditivos, que são, né, parecendo alguns cíliozinhos ali mesmo, e esses cílios então que vai estar encaminhando, né, conforme, olha só, é como se fosse um pequeno efeito dominó, né? Ele vai sendo transmitido subsequentemente para o nervo, levando para o nervo auditivo, então para o interior do cérebro. Então, na verdade, a maioria das vezes, quando ocorre o ruído, salvo por alguma situação aqui no tímpano ou nessa vibração dos 3 ossinhos, a maioria quando a pessoa vem ficar, então, ter uma perda auditiva, uma deficiência auditiva em virtude do ruído, ocorre justamente no interior da cóclea, né? Por quê? Porque esses cílios aqui, eles acabam sendo lesionados. E uma vez lesionados, eles vão deixar de passar essa mensagem adiante. Consequentemente, então, a gente pode considerar que o trabalhador vai ter aí, então, uma certa perda auditiva, né, seja parcial, dependendo da gravidade, ao longo do tempo, né, uma perda mais grave, né? As vibrações. As vibrações, então, são consideradas também, né, como riscos físicos, e elas podem ser classificadas em localizadas, que são as vibrações que ocorrem em certas partes do corpo, são provocadas, então, principalmente aí por ferramentas manuais, ferramentas elétricas, pneumáticas. Um exemplo é uma furadeira, uma britadeira, uma serra circular, ou qualquer outra ferramenta que o trabalhador ele vai ter contato, né, uma ferramenta manual, através ali dos membros superiores, né, para poder estar realizando o trabalho. E aí nós temos então as generalizadas, ou seja, são aquelas vibrações onde ela então acaba acometendo no corpo como um todo. Então as lesões ocorrem como, por exemplo, nos operadores de máquinas, né, máquinas aí de grande porte, os motoristas de caminhões, de ônibus, tratores, empilhadeiras, e as consequências, na maioria das vezes, são lesões na coluna vertebral, dores lombares, problemas articulares, problemas de circulação sanguínea. São algumas das situações e das consequências, então, que as vibrações podem acabar acometendo no trabalhador, ou trazendo, né, ou deixando no trabalhador. Outra situação, então, de riscos físicos, nós vamos ter as temperaturas extremas. Um exemplo ali nós temos o calor. Então, calor são, então, aquelas atividades realizadas em temperaturas, né, intensa, né? No caso aí, o papel do forneiro, do padeiro, ou então o frio, né? Que são temperaturas abaixo de 0, onde as pessoas estão expostas aí, no caso, os trabalhadores que trabalham em câmaras frias, por exemplo,
né? Então, esses trabalhadores, tanto quem trabalha, né, com exposição ao calor quanto ao frio, então pode desencadear uma série de problemas que a gente vai ver logo à frente. E aí nós temos as radiações, né? Então as radiações elas são formas de energias que se transmitem por ondas eletromagnéticas. A absorção das radiações pelo organismo é responsável pelo aparecimento de diversas lesões. E elas podem ser classificadas em dois grupos. Radiações ionizantes, onde os operadores, por exemplo, de raio-x e radioterapia, então eles estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, que pode afetar o organismo ou se manifestar, então, né, nos descendentes dessas pessoas. Radiações não ionizantes. São radiações não ionizantes a radiação infravermelha proveniente de operações em fornos ou de solda oceatilênica. Radiações ultravioleta, como por exemplo a gerada por operações em solda elétrica ou ainda raios laser, micro-ondas e etc. A umidade. Também classifica-se aí como riscos físicos. Então as atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, né, com umidade excessiva, são capazes então de transmitir ou deixar danos à saúde do trabalhador. São situações insalubres e devem ter a atenção dos prevencionistas por meio de verificações realizadas nos locais de trabalho para estudar a implantação de medidas de controle. Então, uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica a que normalmente estamos expostos. E aí elas são classificadas em duas, em baixas pressões e altas pressões. As baixas pressões são as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal. Então, no Brasil, são raros trabalhos expostos a esse tipo de risco. As altas pressões são as que se situam acima da pressão atmosférica normal, aquela que ocorre em trabalhos realizados, por exemplo, em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, caixões pneumáticos, ou qualquer outro trabalho executado aí por mergulhadores, né? Ou trabalho aí que a pessoa tenha que estar em uma certa profundidade para poder executá-lo. Então, tanto as pressões, as baixas pressões, quando é altas altitudes, ou as altas pressões, que é o contrário, né? É pelas baixas altitudes. Agora eu vou passar para vocês uma tabelinha aqui que a gente vai conseguir então analisar os riscos, né, versus as suas consequências. Então, o ruído. Quais são as consequências de exposição ao ruído? A gente vai ter ali cansaço, irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, problemas do aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto. São alguns dos exemplos aí dos trabalhadores que estão expostos ao ruído. As vibrações, cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles. O calor, taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, intermação, prostração térmica, choque térmico, fadiga, perturbação das funções digestivas, hipertensão. Já o frio, feridas, rachadura, necrose na pele, enregelamento, agravamento de doenças aí reumáticas, predisposição então também para acidentes, uma vez que o ambiente fica bastante liso, né? Principalmente em câmaras frias, e também predisposição aí para doenças de vias respiratórias. As radiações não ionizantes, que são aquelas radiações então provenientes de solda, por exemplo, né? Ou operações em fornos. Então elas podem provocar queimaduras, lesões nos olhos, na pele, nos órgãos. E as ionizantes, né, que são exemplo aí do raio-x, raio beta, raio gama, né, que podem então provocar alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais e acidentes do trabalho. Já pelo contrário, já a umidade, né, então nós vamos ter ali doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças da pele, doenças circulatórias. E pressões anormais, então, pode ocorrer a ruptura do tímpano, né, quando o aumento da pressão for muito brusca, né? Então, geralmente as pessoas que trabalham aí como mergulhadores em profundidades específicas, eles têm que passar por um sistema, por uma câmara de compressão, né, e uma câmara de descompressão quando eles retornam à superfície. E aí, se isso não ocorrer, né, se a pessoa tiver uma mudança muito brusca, ela pode ter a ruptura, né, do tímpano,
podendo também ocorrer a liberação de nitrogênio aí nos vasos sanguíneos e causar uma embolia e poder e às vezes levar essa pessoa até a morte. Então, pessoal, aqui a gente conseguiu então ter uma noção, né, sobre os principais riscos aí físicos, as principais consequências, né, desses riscos. Então a gente tem aqui nessa tabela, aqui do lado esquerdo, o ruído, vibração, calor, frio, radiações ionizantes, não ionizante, umidade, pressões anormais, e do lado direito as consequências então provenientes de cada risco. Riscos químicos. Os riscos químicos presentes nos locais de trabalho são encontrados na forma sólida, líquida e gasosa, e classificam-se em poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, neblinas e substâncias e compostos químicos em geral. As poeiras, elas são partículas sólidas geradas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. As poeiras, então, elas são classificadas em poeiras minerais, né? Um exemplo, a sílica, o asbesto, carvão mineral, e as poeiras vegetais, que é proveniente aí do algodão, do bagaço de cana ou qualquer outro cereal, né, que vem aí no processo liberar algum tipo de poeira. E nós temos aí também poeiras alcalinas, né, e um exemplo proveniente do calcário. Os fumos, eles são partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos. Um exemplo é o fumo de óxido de zinco, que ocorre bastante então, né, nas operações de soldagem com ferro. As névoas são partículas líquidas resultantes de condensação de vapores ou de dispersão mecânica de líquidos. Um exemplo, então, seria então a névoa resultante no processo de pintura a revólver. Já os gases, né, no seu estado natural, são substâncias nas condições usuais de temperatura e pressão. Um exemplo aí a gente vai ter o hidrogênio, ácido nítrico, butano, ozano, o próprio GLP que nós utilizamos, ou chamado gás de cozinha, né? Vapores são dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se na forma de líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura e pressão. Então, um bom exemplo são os combustíveis, né, ou qualquer outro produto químico que seja, de certa forma, volátil. Então, quanto mais volátil seja o produto, maior, então, vai ser a dispersão de vapor desse produto. Então, um exemplo ali de produtos ali que, no caso a naftalina, a gasolina, o álcool, o éter, né, que são produtos bastante voláteis que acabam liberando aí vapores, né, com grande facilidade. Então, tanto as névoas, os gases e os vapores, eles podem ser classificados em irritantes, asfixiantes e anestésicos. Então, os irritantes, eles podem então causar irritação das vias aéreas superiores. Um exemplo são o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, a soda cáustica, o cloro. E asfixiante, ele pode vir causar dor de cabeça, náusea, sonolência, convulsões, pode levar a coma e à morte. Um exemplo desses produtos que são asfixiantes, nós temos ali o hidrogênio, nitrogênio, o hélio, metano, acetileno, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono. Anestésicos. A maioria dos solventes orgânicos. Ação depressiva sobre o sistema nervoso, dano aos diversos órgãos e ao sistema formador de sangue. Um exemplo, a gente tem ali o butano, propano, aldeídos, cetonas, cloreto de carbono, tricloetileno, benzeno, tolueno, alcoóis, percloretileno, xileno. Então são alguns exemplos de produtos ou produtos químicos anestésicos. E aqui nós temos então a consequência de cada um. A gente já falou ali alguma coisa, né? Mas aí as poeiras minerais, né, pode vir aí a causar, no caso ali, as poeiras então sendo classificadas em minerais, vegetais, alcalinas e poeiras incômodas, ela vai ter o seu grau de nocividade, então de acordo com a classificação dela. Então as minerais podem causar uma silicose, uma asbestose, vegetais, bicinose, bagaçose. As alcalinas podem trazer algum tipo de efizema pulmonar. E as incômodas, então, elas podem potencializar a nocividade das outras, né, ou desencadear qualquer outro problema, principalmente se a pessoa for alérgica ou tiver já uma complicação pulmonar. Os fumos metálicos podem causar, então, intoxicação
específica, de acordo com o tipo do metal. Então, um exemplo seria febre dos fumos metálicos, doença pulmonar obstrutiva, ou vir a agravar uma situação aí, uma vez que a pessoa já tenha um problema de asma, um problema de bronquite. E aí as névoas, neblinas, gases e vapores, né, eles então sendo classificados em irritantes, asfixiantes e anestésicos, eles vêm trazer uma consequência de acordo com a sua classificação, que nós já falamos então anteriormente. Os riscos biológicos. São considerados riscos biológicos vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos, então, eles ocorrem por meio de micro-organismos, que em contato com o homem pode provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso, então, das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, por exemplo, laboratórios ou outros ambientes, então, que pode favorecer então quem trabalha aí em áreas de aterro sanitário, que tenha contato com qualquer tipo de restos de alimento, de sangue, de fezes, algum tipo de excremento, então estão expostos a esse tipo de risco. Então aqui a gente tem a tabelinha, Nós vamos ter ali vírus, bactérias e bacilos, protozoários, fungos, parasitas, mas os mais específicos, então os vírus. Algum exemplo então pode vir a causar hepatite, poliomielite, herpes, varíola, febre amarela, raiva, rubéola, O exemplo é o vírus do HIV, que pode vir causar a AIDS, a dengue, meningite. Bactérias e bacilos, hanseníase, tuberculose, tétano, febre tifoide, pneumonia, difteria, cólera, leptospirose e disenterias. Protozoários, malária, mal de Chaga, toxoplasmose, disenterias. E fungos pode causar algum tipo de alergia, micose. Então aqui nós temos os riscos. Na verdade, aqui são os riscos biológicos, os riscos biológicos e as consequências, então, no lado direito. Riscos ergonômicos. A ergonomia ou engenharia humana é uma ciência, então, relativamente recente que estuda as relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela define a ergonomia como a aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os recursos e técnicas de engenharia para alcançar o ajustamento mútuo, ideal entre o homem e o seu trabalho, e cujos resultados se medem em termos de ciência humana e bem-estar no ambiente de trabalho. Então nós podemos classificar como os riscos ergonômicos: esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, impostos, então, qualquer tipo de ritmos excessivos, trabalho que venha a ocorrer em turnos, ou noturnos, jornada de trabalho muito prolongada, monotonia e repetitividade, ou qualquer outra situação que venha a causar estresse, seja um estresse físico ou um estresse psíquico. E as consequências, nós vamos ter ali de um modo geral, dependendo do tipo de exposição, a gente pode ter então cansaço, dores musculares, fraquezas, doença como hipertensão arterial, úlceras, doenças nervosas, agravamento do diabetes, alteração do sono, da libido, da vida social, problemas na coluna vertebral, taquicardia, cardiopatia, agravamento da asma, tensão, ansiedade, medo ou qualquer outro comportamento estereotipados, dependendo do tipo do risco do qual, ou do agente do qual então o trabalhador ficou exposto. Então, pessoal, é muito importante a gente se ater a isso. Então, os riscos ergonômicos eles não estão então vinculados apenas, como a gente já falou anteriormente, aos riscos que venham a causar então uma consequência
a estrutura física da pessoa, mas também a estrutura psicológica, psíquica, né? Um exemplo é o estresse, o assédio moral no ambiente de trabalho, a pressão, a cobrança excessiva, tudo isso, né, ela pode trazer uma consequência negativa, seja a médio ou a longo prazo. Riscos mecânicos. Então nós vamos ter como os riscos mecânicos, né? Alguns agentes, como arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações então que possa vir a contribuir, né, para um risco, uma lesão imediata ou qualquer outra situação de acidente no ambiente de trabalho. E as consequências, né, são os acidentes, as lesões e as doenças profissionais que podem vir a desencadear em virtude da exposição a tais riscos. Então, pessoal, aqui a gente falou, né, sobre a questão dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né, e os riscos de acidentes. Então, só para nós lembrarmos, né? Então, essa classificação, esses riscos são classificados, né, em 5. Mais uma vez, eu repito, cada qual na sua cor específica. Então, os riscos, né, são os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. E os agentes, né? Então, no exemplo dos riscos físicos, ali os agentes estão embaixo. Então, quando falar qual é, né, o ruído, ele é um risco? Não, ele é um agente do risco físico. Né? Não deixa de ser um risco, ele está classificado como risco, mas só para a gente classificar e de certa forma ficar mais claro para vocês como CIPA, que os riscos são apenas 5, mas cada um vai ter então os seus agentes que estão ali classificados, ok? Então espero aí que, né, essa aula aí venha ter clareado, ajudado vocês e venha facilitar vocês na identificação desses riscos dentro do ambiente de trabalho. Então, no momento que vocês forem fazer aí o levantamento para o mapa de risco, que a gente vai estar falando logo em seguida, né, aí nas próximas aulas, é importante então que vocês vá com um olhar crítico, fazendo a classificação, a identificação e a classificação, né, identificando os riscos e fazendo o levantamento aí dos agentes, identificando também a potencialidade deles, se eles se classificam, né, em risco pequeno, em médio ou grande. Então, a gente vai falar isso mais à frente e espero aí que essa aula então venha ter clareado um pouquinho para vocês a classificação de risco, ok? Então, espero vocês aí na próxima aula, um grande abraço e até mais!